Volto nesta noite para esta porção das Escrituras Sagradas que está no livro de Salmos, no capítulo de número 49, versículo de número 6 a 7. Estas palavras: aqueles que confiam na sua fazenda ou riquezas e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele. O título desta meditação nesta noite é a eternidade e o valor da alma. Então, amigos, este é um salmo tão breve, mas com uma mensagem tão profunda e tão duradoura. Alguns anos atrás, me recordo, nós voltamos a nossa atenção para este salmo, para lidar com alguns aspectos tão belos da palavra de Deus. E o nosso desejo nesta noite é considerar, por outros ângulos, outros aspectos destas verdades aqui contidas. É um salmo que lida com o valor da alma humana. A alma possui um valor, você sabe? Qual o valor de uma alma? Como mensurar? Como determinar o valor de uma alma? Tem uma pergunta curiosa a ser feita, não é? O valor de uma alma é uma profissão que eu admiro bastante, um trabalho, na verdade, curioso, interessante, que é o trabalho de auferir valores a objetos. Valorar algo que será vendido, leiloado, ou oferecido para um número de pessoas que tem o interesse de adquiri-lo, talvez uma joia que pertenceu a alguém famoso, a algum membro da realeza em algum país, talvez algum documento histórico importante, talvez mesmo, como é comum em nossos dias, uma peça de arte de algum pintor conhecido e expressivo. Me lembro, lendo um artigo que nos anos 90, um industrial japonês, indústria de papéis, comprou em Nova York o quadro de um pintor holandês chamado Vincent van Gogh, pelo valor de 85 milhões de dólares, um valor tão imenso. E olha que esse não foi o mais caro dos objetos vendido ali, porque no mesmo lugar, mesma empresa de leilões chamados Christie's, na Inglaterra, na verdade, está em muitos países, foi leiloado o quadro de um outro pintor chamado Cézanne, pintado nos anos de 1890 e alguma coisa, creia você, pelo valor de 270 milhões de dólares para a família real do Catar. Valores elevados, não é mesmo? Você perde a noção de coisas como essa, especialmente quando você pensa sobre o objeto por si, ou per si, uma cava, tecido de algodão, com uma tinta ressequida, uma moldura já com alguns fungos por ali e por acolá. Há aqueles esportistas, não é, que têm seus passes, ou o valor dos seus passes de futebol, valores estratosféricos, e quando há uma transferência de um time para o outro, no exterior, você ouve sobre centenas de milhares de dólares ou euros sendo negociados. Eu li sobre um pianista muito famoso, chamado Glenn Gould, canadense, um judeu, que fez um seguro de seus dedos e dos seus tendões, das articulações, no valor de 2 milhões de dólares. Eu não queria perder a sua profissão, alguma coisa poderia acontecer, ele estaria sem a sua prática e sem o seu dinheiro, assim ele fez um seguro. Mas há coisas muito mais valiosas do que pinturas e objetos materiais, coisas, ou melhor, algo como a vida de uma pessoa. Quanto vale a vida humana neste mundo presente? Como valorar? Quanto valeria o resgate de uma pessoa sequestrada por alguém? Como estabelecer um preço? Quem diria? Quem poderia medir tais coisas? Às vezes você ouve sobre valores oferecidos em troca da vida de uma pessoa e você considera esse o valor de uma vida humana. Como pode alguém calcular? Será possível, na verdade, responder essa pergunta? Calcular o valor de uma vida humana? Calcular o valor de uma pessoa, um ser humano? Você ouve sobre resgates, não é pago? Pela libertação de alguém famoso? Quanto vale uma vida? Uma pergunta estranha, eu reconheço, porque nós valoramos coisas, objetos, coisas palpáveis, coisas que tocamos, memórias que estão contidas em certos objetos materiais, e nós apreciamos isto. Mas quanto vale uma vida? Bem, aos olhos dos seres humanos, a vida já valeu muito pouco. E em períodos de guerra, parece que a vida não valia quase nada. Vidas ceifadas em grandes quantidades, transformadas em esterco, ou coisas como essas. Há pessoas que têm a sua vida ceifada neste mundo por um par de tênis, ou uma palavra mal entendida no final de uma noite de sábado. Quanto vale a vida humana? Há momentos em que a vida humana parece valer nada, um peso morto.
Mas quanto vale a vida de uma pessoa? Essa é uma pergunta que precisa ser feita em dias tão banais e superficiais, onde os túmulos se enchem numa velocidade tão grande, incontável. Quanto vale uma alma, uma vida humana? Bem, para nós tentarmos responder esta pergunta nesta noite, é necessário, na verdade, fazer uma outra pergunta. E a pergunta é esta: o que é ser humano? O que é uma pessoa? O que é um ser humano? O que você concebe? Como você responderia esta pergunta? O que é ser humano? Uma vida. O que é uma pessoa? O que torna alguém um ser humano, uma pessoa? Bem, a palavra de Deus, é isso que nos interessa nesta noite, nos ensina. A Bíblia diz que a alma é a verdadeira parte humana em nós. A alma é o verdadeiro ser humano em uma pessoa. Porque a alma é aquilo que nos torna pessoas. A alma é a pessoalidade, a alma é a personalidade. A pessoa em nós é a alma que está dentro de cada um de nós. Oh, amigos, se nós não possuíssemos uma alma dada pelo Senhor na criação, e se Ele não tivesse soprado nas narinas daquele primeiro homem e dele, passado por cada um dos descendentes, um conteúdo interno, separado do corpo físico, se não tivéssemos uma alma, certamente nós seríamos nada mais do que meros animais complexos e elevados deste mundo, certamente. A alma é a própria pessoa. Aquilo que nos torna humanos é o centro da pessoa humana. É aquilo que de mais importante nós possuímos em cada um de nós, é a alma de uma pessoa. A alma é aquela parte de uma pessoa que é eterna, permanente e contínua. A alma nunca morre. A alma é imaterial, ela é contrastada com o corpo. Você, eu, cada um de nós aqui nesta noite possuímos uma alma eterna, criada por Deus. Dentro de cada um de nós, algo de profundo e imenso valor e significado. Esta é a parte mais importante que nós possuímos. A Bíblia chama de a alma eterna. É aquilo que há de mais real, de mais contínuo e duradouro. O corpo, bom, você sabe, o corpo é algo passageiro, é algo material, é algo que não permanece, é algo que na morte irá ser corrompido, dissolvido. Mas a Bíblia faz uma distinção muito clara entre o corpo e entre a alma. O corpo eventualmente é deixado de lado na morte. O corpo é aquela parte efêmera de cada um de nós. O corpo é aquela parte que não continua, que morre realmente, que perece, que se decompõe. Mas há muitas pessoas em nossos dias que parecem não saber sobre isso, que cada um de nós possuímos uma alma de fato, uma entidade, se eu posso usar esse termo, dentro de nós, real, assim como o corpo é uma entidade, a alma também, um ente, não é? Cada objeto é uma entidade, um ente. E há pessoas que não parecem pensar ou ter aprendido que a alma não morre, ela continua, ela não cessa, não dorme, não perece na morte, no túmulo. Há muitas pessoas que não parecem saber disso, que no momento que uma pessoa fecha os seus olhos nesta vida, imediatamente ele abre os seus olhos conscientes em uma outra realidade. E uma pessoa que termina os seus dias aqui, ela está tão consciente nesse momento quanto você e eu neste local, nesta noite. A alma não perece, não dorme, não se torna inconsciente, porque a alma é aquilo que nós somos. A alma é eterna, o corpo é reduzido ao pó, como diz a palavra de Deus. E a alma reterá eternamente a sua consciência para sempre, para estar com Deus no céu ou longe da presença de Deus, consciente em um lugar de punição, banido da presença de Deus. O início de uma vida humana aqui na terra é também o início de uma história que nunca terá fim. É o início de uma história de uma alma que nunca cessará ou será destruída ou desaparecerá. A alma é criada, mas ela segue para a eternidade. Bem, nós falamos muitas vezes e estudamos sobre o corpo humano, não é verdade? Há tantas ciências cujo objeto é o corpo humano, conhecê-lo, estudá-lo. A anatomia, a fisiologia, tantas funções, tantas coisas. Eu tenho certeza que cada um de nós, sobretudo estudantes aqui, poderiam numerar uma dezena de partes da anatomia humana, de órgãos humanos e sistemas aqui nesta manhã, nesta noite, porque nós estamos acostumados a ler, a ouvir sobre o corpo humano, sobre as partes do corpo humano.
Nós às vezes talvez conhecemos termos científicos, não é, latinos, para classificar certas partes do corpo e órgãos internos. A maioria das pessoas não conhece. Eu tenho certeza que todos têm um bom conhecimento sobre o corpo humano, a constituição física humana, as faculdades do corpo humano. Mas deixe-me tentar descrever nesta noite um pouco sobre a anatomia da alma. A alma possui uma anatomia. A alma é real. A alma é formada de partes ou faculdades, assim como o corpo possui essas faculdades, não é? Cabeça, tronco, membros, sistemas. A alma também, como um ser real dentro de nós, que nos dá a personalidade, também possui uma anatomia, se eu posso usar esse termo, na verdade, bem, assim como o corpo possui essas faculdades, a alma possui pelo menos 5 faculdades. Uma delas, eu chamaria de o carro-chefe, ou a mais importante, ou a principal, é a mente, a razão. A mente é uma faculdade da alma, a razão é uma faculdade da alma. Na alma nós possuímos a mente ou a razão, e a mente e a razão, essa capacidade que Deus colocou na alma humana, que nos permite observar, e mensurar, e compreender, e decidir as coisas, e decidir entre algo certo e errado, e medir, e produzir ciência, e conhecimento, imaginar, e entender preceitos morais, e planejar as coisas, e pesar os prós e os contras. A alma é esta capacidade humana da razão. Há uma outra faculdade também na alma humana que é chamada na Bíblia de a vontade. A vontade é o meio pelo qual as escolhas são feitas, decisões são tomadas, exercitadas e implementadas. E ela, a vontade, responde à faculdade da mente. A mente compreende e a vontade se decide levantar e agir e falar e reagir. Uma terceira faculdade nessa anatomia da mente, da alma, e tem sido chamado de as afeições. Poderia ser chamado também de as emoções. As afeições é um termo mais abrangente. Afeições pertencem a um sistema de resposta na alma. As afeições ou sentimentos respondem àquilo que a mente compreende, com tristeza ou com alegria, conforme a informação é processada pela mente. As afeições não vêm em primeiro lugar, elas respondem ao que a mente compreende. E é tão importante pensar sobre isso. Ela endossa, repele, demonstra tantas coisas, não é? Diante de situações trágicas ou belas, as afeições são ativadas pela mente. Nela se encontram os gostos e os desejos de uma pessoa. Tudo está ali. Uma pessoa normalmente é conduzida pela mente. Mas quando uma pessoa é conduzida pelas afeições, ela é como um carro sem um motorista. E você às vezes vê, não é? Uma pessoa quando a mente parece que não está no controle, ela está bêbada, ela ri, ela chora, e tudo é fora do normal. Naturalmente nós devemos ser conduzidos pela faculdade da mente. E as afeições devem estar sob controle e responder à mente. Mas há uma outra faculdade na alma que tem sido chamada de a consciência. E a consciência é esta faculdade que lança luz sobre todas essas outras 3 primeiras faculdades. A consciência tem sido descrita como uma espécie de um magistrado dentro da alma humana, um inspetor. Salomão chama a consciência de a lâmpada do Senhor, perscrutando, assim por dizer, todas as partes interiores do ser humano, lá em Provérbios 20 e 27. A consciência como um inspetor ali dentro de nós, tomando nota da maneira como nós agimos em nossa consciência, em relação às leis morais que Deus plantou dentro de nós. E a consciência é como essa caixa preta que registra todas as coisas. E um dia ela será aberta na presença do Senhor. E por último, queridos, há uma outra faculdade, eu creio ser a faculdade mais elevada dada por Deus à alma. É chamada na Bíblia de o Espírito. O ser humano não é composto de 3 entes, corpo, alma ou espírito. Não faz sentido ter 3 elementos, uma vez que o corpo sai, 2 saem. O espírito é uma faculdade da alma. O espírito é aquela capacidade dada por Deus, que fala sobre uma alma engajada com o seu Criador, de uma maneira consciente, em um relacionamento. A faculdade do Espírito é aquele elemento em nós que nos permite estar em contato com o nosso Criador e adorá-lo. Nós o adoramos em Espírito. O Espírito é buscar e conhecer a Deus, é por Ele que nós nos aproximamos do Senhor. Ainda embora caídos, ainda embora pecadores, ainda embora tendo aquela imagem de Deus manchada, enferrujada e fraturada em nós, a alma e o que de mais precioso possuímos
Espírito nos diferenciam dos seres criados, animais, e assim nós temos essa imagem de Deus em nós, e pelo Espírito nós podemos buscá-lo e adorá-lo. E assim é correto dizer que se uma pessoa não adora a Deus, não estuda a Deus na palavra revelada, não busca, não anda diante dele, ele está morto espiritualmente, inerte espiritualmente. Mas a pessoa está morta espiritualmente. É isso que a Bíblia quer dizer, que nós estamos mortos espiritualmente. Não que nós não sejamos capazes, ou não estejamos criando coisas com a mente, com a alma, mas nós não adoramos o nosso Criador. Nós não vivemos para o propósito para o qual fomos criados. Diante dele não há um lampejo de vida no Espírito. Estamos mortos diante do Senhor. Assim nós podemos retornar então à nossa pergunta inicial. Qual o valor da tua alma? Qual o valor de uma vida? Como medi-la? Como mensurá-lo? O que você diria? Que valor você oferiria a uma pessoa que possui uma alma eterna? Bem, o texto que nós temos diante de nós, depois de uma longa introdução, é a resposta de um rei de Israel na antiguidade chamado Davi. Ele fala sobre o valor da alma no versículo 6. Ele diz essas palavras tão contundentes, tão profundas. Aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles, de modo algum, pode remir, ou comprar, ou pagar o preço a seu irmão, ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima e cessará, não poderá ser alcançada para sempre. Esse versículo pode ser lido da seguinte maneira: ninguém, por maior que sejam as suas riquezas, posição social, status neste mundo, pode, de algum modo, redimir a alma de uma outra pessoa, seu irmão, ou a sua própria alma, ou pagar a Deus um preço pela salvação da alma de alguém ou da sua própria alma. É exatamente esta ideia. O que o escritor está declarando aqui é a incapacidade de homens e mulheres de pagar pela salvação, de levantar o preço e o valor de uma alma tão preciosa e tão cara. Oh, amigos, eu espero que você comece a perceber o que ele está dizendo aqui. Esse salmo é sobre a insensatez de homens e mulheres de colocarem e depositarem as suas vidas na busca por bens materiais e passageiros, e carreiras, e títulos, e honras, acima de sua alma eterna que permanece para sempre. Será que com um currículo imenso, um número de títulos, eu poderia pagar pela salvação da minha alma? Qual o valor da alma? E por nunca ter buscado a Deus, eu nunca me aproximado dele através do meio que ele estabeleceu na sua palavra, será que jamais eu imaginaria poder chegar na presença do Senhor e trocar a minha vida boa neste mundo por uma entrada e um lugar no céu? Ninguém, diz o salmista, ninguém, aqueles que confiam na fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles, de modo algum, pôde redimir a sua própria alma ou de uma outra pessoa, nem por missas, nem por novenas, nem por joelhos feridos sobre escadarias, nem por obras filantrópicas, nem por doações. Ninguém possui em si mesmo, em sua vida de caridade ou religiosidade, o crédito moral adquirido para apresentar diante de Deus e comprar a salvação de sua alma. Ninguém, ele diz. Esse salmo fala sobre isso. Bem, ele usa um termo muito interessante aqui. Ele fala sobre redimir no versículo 6 e no versículo 7. Sabe o que ele tem em vista? Ele tem vista como um judeu que era uma antiga lei entre o povo de Israel, chamada a lei do resgatador. Está lá em Levíticos, que diz que quando uma pessoa, pela sua pobreza, tomasse empréstimo e não conseguisse pagar, e por não conseguir pagar, ela se tornaria um escravo daquela pessoa de quem tomou emprestado. Mas era dado o direito a um familiar, um irmão, alguém próximo, que pagasse pelaquela pessoa o resgate para fora da sua escravidão. E é isso que ele tem em vista aqui nessas palavras. Ele então toma isso e aplica espiritualmente nesse versículo 7 e versículo de número 8, nessas palavras tão tremendas. Pois a redenção da sua alma é caríssima e cessará para sempre. Oh, amigos, de que nós precisamos ser resgatados? Deixe-me usar palavras claras e diretas e aplicar isso nesta noite. Nós precisamos ser resgatados do juízo de Deus que está marcado e determinado para cada um de nós. Há um dia
Esqueça ou não se esqueça disso, determinado por Deus, quando nós terminaremos a nossa jornada deste lado do céu e deixaremos os nossos corpos para trás e subiremos para a presença de Deus para prestar contas a Ele da maneira como nós vivemos. Não se fomos boas ou más pessoas simplesmente, mas da maneira como nós respondemos ao seu Evangelho e à sua palavra. Há um dia de prestar contas a Deus. E a realidade triste e dolorosa é que aquele dia de julgamento já está determinado, nós somos condenados diante de Deus. Cada homem e mulher ao entrar neste mundo já entra como um pecador. Oh, queridos, que falácia ignorante, tola, quando você ouve tais coisas, que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Quem corrompeu a sociedade, senão o próprio homem e os indivíduos, não é? E se corrompe a si mesmo. Mas a verdade da palavra de Deus é que cada um de nós trazemos as consequências do pecado de nossos primeiros pais. Eu devo recordar isso. Quando Deus criou o primeiro homem, Adão, e a primeira mulher, Eva, eles não foram simplesmente os primeiros, eles foram também representantes de toda a raça humana que viria. E as decisões que eles tomariam ali, a escolha que eles tomariam ali como um homem criado por Deus, refletiria em todos aqueles que viriam após eles. E quando eles escolheram rebelarem-se contra Deus, sendo tentados por Satanás, escolheram a mentira que é a verdade, então eles pecaram contra Deus, e nós aprendemos que ali eles morreram. Mas você não lê que eles caíram duro no chão imediatamente. Mas o que aconteceu foi que o relacionamento deles com seu Deus foi separado, e em seu espírito eles foram separados de Deus. E todos nós que viemos deles nascemos espiritualmente mortos neste mundo. É muito fácil perceber isso, não é? Se um pai, uma mãe quebra as leis do Senhor e se entrega, por exemplo, ao adultério, e se une a alguém que possui uma enfermidade venérea como a AIDS ou alguma coisa mais séria, e uma criança nasce desse relacionamento trazendo sobre si o vírus e aquela enfermidade mortal, ela o traz como responsabilidade das escolhas de seus pais. E assim Ele colocou diante de nós. Mas talvez você proteste nesta noite, levante a mão e diz: eu não tenho culpa. Queridos, quando você escolhe a cada dia ir contra aquela voz da consciência e ir contra os mandamentos de Deus que estão escritos dentro de cada um de nós, nós somos culpados voluntariamente por atos, palavras e ações. Por causa de nossos pecados, nós nos tornamos réus da justiça de Deus e da condenação divina. Somos pecadores diante de um Deus santo, voluntariamente pecadores, uma natureza pecadora, escolhendo o pecado, vivendo longe de Deus. Quem jamais poderia levantar a mão e dizer: eu nunca pequei, eu nunca me afastei de Deus, eu nunca transgredi a lei de Deus, eu nunca tive pensamentos poluídos, maus, gananciosos, vis, eu nunca falei, disse ou agi dessa maneira contra o Senhor. Bem, eu costumava pensar que ídolos eram apenas estátuas, objetos criados por pessoas para substituir pelo Deus verdadeiro, que é invisível e real. Até que um dia descobri na palavra de Deus que ídolos, segundo a palavra de Deus, é na verdade qualquer coisa e tudo aquilo que nós colocamos em nosso coração, no centro de nossas vidas, e desentronamos a Deus. Isso é um ídolo. O dinheiro é um ídolo, o ego é um ídolo, a estética e a vaidade se tornam ídolos, substâncias químicas, prazeres físicos. De repente eu descobri, para minha surpresa, que eu era um adorador de ídolos e um idólatra por natureza. Será que você já parou para pensar sobre isso? Eu imaginava também que pecado estava só no Planalto Central. Eu imaginava que pecado era matar uma multidão de pessoas ou roubar uma quantidade grande de dinheiro. Uma quantidade pequena tudo bem, mas uma quantidade grande de dinheiro, um mensalão, alguma coisa do tipo. Eu costumava pensar que o pecado aos olhos de Deus estava longe de mim, até um dia que eu descobri, lendo a palavra de Deus, que o pecado, segundo a palavra de Deus, está e existe dentro do coração de cada homem e mulher. Todo orgulho é pecado diante de Deus, toda vaidade é pecado diante de Deus, toda ira, toda avareza, toda mentira, todo cinismo, toda imoralidade. Eu entendi que eu vivia dia após dia em pecados contra Deus. De repente os meus olhos se abriram. De repente eu entendi que eu estava condenado sobre o juízo de Deus. De repente eu entendi que eu nunca adorava a Deus de verdade e que nada que eu tinha oferecido era aceito porque era por mãos manchadas por um pecador voluntário, amante do pecado. Você
Será que você já parou para pensar sobre isso? O salmista fala sobre ser remido. Remido de quê? Remido do mercado, da escravidão, do pecado. Mas será que eu e você podemos pagar por essa remissão? Será que há em nós a capacidade e o crédito moral para trocar pela salvação de nossas almas? Eu estou tentando ser o mais simples possível nesta noite. Eu estou tentando não fazer o que homens fazem por aí, de apelar para a sua emoção. Eu quero apelar para a sua mente. Entenda estas verdades. Eu nasci um pecador e você também. E a menos que você busque a reconciliação com Deus e o perdão que vem por meio de Jesus Cristo, você permanece condenado. Não é que você será condenado, você já está condenado. Oh, amigos, tome com seriedade estas palavras. O preço é demasiadamente grande para ser pago, o valor de uma alma. Poderiam centenas de escadarias de igrejas pagar por isso? Poderiam centenas de vales de sal e fogueiras santas pagarem por isso? Poderia o sacrifício humano pagar por tal coisa? Eu te respondo que não poderia. Porque ainda que alguém oferecesse a sua própria vida como um sacrifício, seria um sacrifício manchado, torto, e não pode ser colocado tal ovelha sobre o altar de Deus, deve ser puro. E quando nós pensamos sobre isso, eu devo correr para a conclusão, nós podemos somente lembrar de Jesus Cristo Salvador. Ali, na antiguidade, entre o povo de Israel, haviam pelo menos 5 ofertas ou oferendas que as pessoas traziam no templo para ofertar diante do Senhor. Algumas relacionadas a grãos, vegetais, mas outras relacionadas ao derramamento de sangue de um animal. Desses animais, haviam 3 animais em particular simbólicos que era trazido por uma pessoa consciente do seu pecado diante do sacerdote, e ele, como mediador entre Deus e aqueles homens e mulheres, levava esse sacrifício sobre o altar para ser sacrificado na presença de Deus. E aquele animal deveria morrer para que aquele pecador não morresse simbolicamente, e o seu pecado seria transferido para ele. Ele chegava às portas da congregação, na tenda, no deserto, no templo, em Jerusalém, e ali estaria um sacerdote, um levita pronto a receber aquele animal, talvez um bezerro, talvez um pombo pequeno, dependendo da quantidade de dinheiro, a capacidade financeira da família. E sobre aquele animal, aquela ovelha, era colocada as mãos do indivíduo culpado que voluntariamente vinha. Isso simbolizava a transferência da sua culpa e do seu pecado para aquele animal, e aquele animal seria morto naquele lugar e o seu sangue se jorraria dali, e daquele sangue seria levado ao altar, e o corpo daquele animal também como um sacrifício no lugar dele, simbolizando que aquele animal precisou morrer para que o homem não morresse diante de Deus. Dentre esses animais, havia um pequeno bezerro, filho de um touro, um boi. A representação simbólica deste animal diante de Deus, que aquele homem ou mulher deveria oferecer este animal representando serviço, um touro, um pequeno bezerro, o serviço que nós nunca oferecemos a Deus em nossa vida por vivermos para nós mesmos. E aquele bezerro, um animal, aponta para o Salvador que em sua vida neste mundo ofereceu toda a sua vida em serviço ao Pai, submetendo-se à lei. Aquele animal apontava para o Salvador que morreria no lugar de pessoas que nunca serviram de fato ao seu Senhor. Havia um outro animal, havia ali também uma pequena ovelha. Aquela ovelha significava submissão, a submissão e a amabilidade da ovelha que deveria ser oferecida como sacrifício, porque nós não temos oferecido a Deus a nossa submissão. Somos homens e mulheres rebeldes por natureza. Aquele animal precisou morrer, e aquele animal aponta para o Cordeiro de Deus, que em sua vida ofereceu submissão ao Pai em todas as coisas. E havia então um pequeno pombo, um animal que representava amor pelo canto plenitivo, não desses animais do profundo, aquele canto do pombo, deveria ser oferecido representando amor, oferecido a Deus que nós nunca oferecemos, verdadeiro amor acima de todas as coisas. E aquele animal apontava para o Salvador, que ofereceu a sua vida e o seu amor ao Pai, no lugar de pecadores. Será que você pode pagar por isso? Ainda que eu entregasse a minha vida, está manchada por pecado. O Cordeiro deveria ser sem mácula. Oh, amigos, muitas pessoas já tentaram fazer por onde pagar. Você já leu sobre Martinho Lutero, não é? Se alguém um dia tentou fazer por merecer e sentir-se merecedor da salvação por algo chamado penança,
sacrificar a si mesmo. Ali estava aquele homem um dia em um lago remando, e de repente um trovão, uma tempestade tremenda caindo tão próximo do seu barco na beira ali, e ele gritou: Santa Ana, Santa Ana, me salva, e eu entrego a minha vida, eu vou ser um monge. E ele cumpriu a promessa, ele não morreu ali, entrou no monastério. E ele nos diz em sua biografia, em seus registros, que ele passava dia e noite no claustro, surrando a si mesmo com chicotes ao ponto de desmaiar, tentando pagar e conseguir de alguma maneira a reconciliação com Deus e fazer merecedor diante de Deus. E que ele subia escadarias daquelas igrejas de joelho até sentir os ossos doendo para pagar pelos seus pecados, ao ponto de um dia acordar com um dos seus chefes ou líderes ali dormindo depois de ter desmaiado no claustro. Ele dizia que se houvesse um homem na face da terra que fez por merecer nos seus sacrifícios, ele teria entrado no céu se fosse uma questão de méritos. Até um dia que, lendo a palavra de Deus, estudando este Salmo 32, este Salmo 49 que nós acabamos de ler, estudando aquela carta do Senhor por Paulo aos Romanos, onde ele diz que o justo viveria da fé, pela primeira vez ele entendeu que essa justiça do justo não era a sua própria de obras e sacrifícios e méritos, mas aquela justiça que Jesus Cristo ofereceu ao Pai. Uma vida de submissão, amor e verdadeira entrega. O justo viveria por aquela justiça, pela fé. As escamas dos seus olhos caíram. Ele confessou ao Senhor os seus pecados e clamou por vida e vida eterna, e nasceu um novo homem. Desde então a luz da palavra de Deus se espalhou por toda parte. Nenhum desses bens morais que você tem em teu currículo poderá jamais ser apresentado diante de Deus. O que essas coisas não podem fazer? Bem, elas não podem, por exemplo, comprar o perdão de teus pecados. Nenhuma cadeira de roda doada, embora você deva fazer isso. Nenhuma novena rezada, nenhuma oferta da igreja evangélica, nenhum feito para agradar alguém, algum irmão, embora você deva fazer isso. Isso não é um crédito moral, nos diz a palavra de Deus. Isso não pode comprar a felicidade, nem a paz com Deus que vem pelo perdão em Cristo Jesus, nem te garantir uma entrada no céu. A condição humana é tão trágica, a condição humana é tão terrível. É por isso que essa palavra fala sobre remissão. Uma alma eterna, condenada, presa a tantos pecados. Pode um morto reavivar a si mesmo? Pode um cego dar visão a si mesmo? É necessário uma força de fora, e nós aprendemos que é necessário um Salvador ter sido enviado a este mundo. Amigos, deixe-me concluir de uma maneira mais simples possível, apelando à sua consciência, como pessoas inteligentes reunidas neste local, homens e mulheres adultos nesta noite. Um resgate, uma redenção deveria ser paga. Ouça essas palavras no versículo 15. Mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. Essa é a boa notícia do Evangelho. Alguém pagou o preço. Alguém alcançou os méritos. Alguém pode interceder em meu lugar. Alguém tem aquilo que eu preciso e o Pai aceitará dele. Esse é Jesus Cristo, o Salvador. O salmista olha pela fé no Messias que viria, e pela fé ele se lança a ele aos seus méritos para ser salvo e redimido e salvo para sempre. Lembre dessas palavras de Isaías, lá no capítulo 53, no versículo de número 5. Jesus Cristo levou sobre si as nossas mazelas e as nossas transgressões, e ao fazer isso ele cumpriu o que a lei demanda. Ele pagou o preço. Ele é capaz de remir uma alma. Você precisa vir a Jesus pela fé. Você possui uma alma no profundo do teu ser, a coisa mais importante que há dentro de você. E você até aqui tem alimentado e cuidado do teu corpo somente, queridos. Que loucura terminar os dias sem conhecer a Jesus, sem a remissão, sem o perdão, sem a certeza de vida eterna. Você deve vir a Ele pela fé. Como eu venho a Jesus? Como eu me volto a Jesus Cristo? Eu não posso ver, eu não posso tocá-lo, eu não posso ouvir literalmente a voz e o tom da entonação da sua voz. Você vem a Ele pela fé, você vem a Ele em oração.
Você vem a Ele como alma, se dirige ao teu Criador, você procura um lugar tranquilo e silencioso. Você ora e confessa os teus pecados, e ao fazer isso, ao mesmo tempo você crê que Ele te salvará. Arrependimento e fé andam juntos, você crê e você se entrega e você confessa. Porque você crê, você confessa, e porque você confessa, você crê. Você vem de uma vez por toda, como alguém que clama por vida e por salvação. O valor de uma alma. Havia um cântico na infância, me recordo muito bem, que dizia assim: amigo, você sabe o valor que tem uma alma? Nem todo o dinheiro do mundo poderia pagar o ouro e a prata do mundo inteiro. É pouco demais para o valor de uma alma poder comparar. O amor de Deus em Cristo Jesus. A minha condição, a tua condição, se ainda não busquei a Cristo Jesus. Mais uma vez você se encontra aqui. Quantas oportunidades você terá? Hoje aqui e então a eternidade. Venha hoje, peça hoje, se entregue hoje.